Meu Tricolor de Aço, filme dirigido por Glauber Filho, grande Glauber Filho, professor, dirigido também por Valdo Siqueira e Tibico Brasil. O filme aí visa contar os 100 anos, né? Esse ano, 2018, o Fortaleza Esporte Clube, meu time do coração, completa 100 aninhos e por isso aí um documentário é lançado, um filme é lançado aí para fazer valer essa data mais do que especial. É isso, né, o filme. Então ele pega algumas declarações de ex-jogadores, momentos marcantes dentro desses 100 anos, alguns radialistas, jornalistas importantíssimos aqui da cidade, como por exemplo Tom Barros, o próprio Júlio Salles, né, tricolor, doente, jornalista, tricolor, radialista, narrador e por aí vai. Sobre isso, é um filme de produção da Estação Luz, com a produção aí da Blackjack Filmes. São 3 diretores, isso já me estranha um pouco, ainda mais se tratando de documentário. O Glauber também foi o roteirista, teve o Petros Cariri, um cineasta importantíssimo aqui na parte da coloração, né, se eu não me engano, na pós-produção do filme, acho que foi na coloração. Então, o filme é isso aí, muita gente boa envolvida. Porém, o filme ele tem um problema, não é porque eu sou Fortaleza que eu vou ficar elogiando aqui, que eu vou ficar inebriado pelo que eu vi, tá? Antes de tudo, crítico de cinema, né? E me dê permissão de eu utilizar pelo menos uma vez, vai ser a única, provavelmente, a única crítica que eu vou poder utilizar a camisa do meu time, né? Então me deem permissão, torcedores do Ceará, amo todos vocês, relaxem com isso, tá? É difícil entender qual é a pretensão dele. Ou melhor, ele é pretencioso, porque ele tá aqui no release, ó. Release é a moda antiga, tô trazendo pra cá, porque não tem MDB do filme, né? Tricolor de Aço, que conta a história dos 100 anos do Fortaleza Esporte Clube. O longa, de 71 minutos de duração, fala da trajetória de um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro. E eu vou me apegar a isso aqui. O filme conta a história dos 100 anos do Fortaleza. Porém, o documentário fez escolhas que eu acho que não refletem os 100 anos da história do clube. E aí tem já um grande problema. Os recortes escolhidos foram do gol do Cassiano, que é um gol importantíssimo, uma final de Cearense, é um gol aos 47 minutos, vindo de uma virada. E esse gol, ele meio que é a catapulta do filme, porque ele inicia, o primeiro ato do filme é a partir desse gol. Tem o destrinchamento desse gol no segundo ato e no final tem a apoteose tanto do jogador Cassiano que fez o gol, quanto do gol em si, dos narradores e todo mundo que estava envolvido. Porém, essa é uma história muito recente. E esse mesmo peso não foi dado a histórias passadas, inclusive algumas histórias passadas, e quando a gente está falando de contar a história dos 100 anos, a gente precisa realmente passar por 100 anos, um recorte muito complexo, muito difícil de fazer. Quando você está falando desses 100 anos, você tem que realmente passar por outros gols marcantes, como por exemplo, Daniel Frasson em 1999, como a campanha do acesso de 2003, 2004 ali, Vinícius, Rinaldo, vários outros nomes, e também nomes de carregadores de piano, que só citaram o Ronaldo Angelim como zagueiro, mas tem também o Dude, passou por aqui o Pires, zagueiros marcantes como Pedro Basílio, que foi sim citado, valeria até mais, o Denilson e por aí vai. Goleiros como, além do Marcelo Boeck, que foi trazido aqui, também foram citados goleiros das antigas, mas falta o Maisena, que também deixou marcado aqui, uma breve passagem do Magrão, goleiro que hoje é do Sport, por aí vai. Então quando se conta, quando se puxa esse lance de 100 anos, assim, a pretensão sobe muito, né? E aí me chamou a atenção. Poxa, ele tá realmente conseguindo mostrar o quão grande é um clube centenário como Fortaleza? Por esse filme, absolutamente não. Falta também câmeras de dentro ali da torcida, falta a gente sentir, né, o pulsar do bem mais importante do Fortaleza Esporte Clube, que é a torcida, principalmente marcada agora nesse ano de 2018, com os mosaicos, com a festa que foi feita e sempre figurando nos maiores públicos aí do Brasil, mesmo quando estava na terceira divisão, na segunda divisão, e não será diferente durante a primeira divisão. Essa é a minha discussão com relação ao projeto. É um projeto muito audacioso que não cumpriu de forma alguma essa audácia, justamente por escolher recortes muito recentes, deixando lacunas gigantes. No meio do filme existe um letreiro ali, né? Existe uma pós-edição apostando em cronologia. E aí o filme começa a vender no começo que vai brincar com cronologia. E no começo também dá indícios de que vai brincar com a parte mais ficcional, porque ele pega o fundador do clube, o Alcides Santos, cria ali com um ator, né, com a ajuda de um ator, cria ali um personagem, coloca ele na história, porém ele nunca mais volta da história, foi só o pontapé inicial.
E a cronologia, ela fica num vai e vem muito grande que poderia servir se a ideia fosse, de fato, misturar esses 100 anos dentro de um assunto só. Porém, as datas estão sempre sendo citadas. Os times, os anos, né, os elencos de determinados anos estão sempre sendo citados. Ou seja, é um filme que clama por uma cronologia desde o seu título, 100 anos da história. Então, ele clama por essa cronologia, mas não entrega muito bem, fica fazendo um ping-pong muito grande. A montagem, ela não consegue equilibrar a descida de um assunto para a subida de outro assunto. A transição, às vezes, não conversa. O que eu quero dizer, estamos falando aqui de torcida e do nada volta a falar sobre um assunto que ainda não havia terminado, aparentemente. Para mim havia terminado, mas do nada ele volta para um assunto lá do primeiro ato, lá do começo do filme. Tem um trabalho interessante em demonstrar os personagens no começo e depois deixar os personagens falarem sozinho, sem que a gente precise mais do lettering, né, para saber quem é Tom Barros, quem é Júlio Salles, quem é Clodoaldo, quem é esse, quem é aquele outro. Ele faz esse trabalho bem, porém poderia ter utilizado no começo para apresentar os personagens cenas que não fossem repetidas mais na frente, porque fica muito estranho. Parece que eu tô com Alzheimer, né? Porque eu já vi algo que foi dito, por exemplo, pelo Júlio Salles lá no começo, e esse algo é repetido mais na frente. Me parece uma decisão de montagem um pouco estranha. É como se faltasse algo ali para preencher lacunas e, em se tratando, mais uma vez falando isso, de 100 anos de uma história, faltar não é algo que aconteceria, né? Problemas aí no caso da fotografia, eu acho muito cropado. Eu acho que futebol não combina muito com essa ideia de clausura, sabe, de fechamento. Não entendi muito qual é a da escolha da fotografia. Acho que a direção de arte poderia ter ajudado um pouco mais em preparar o cenário daqueles que estão sendo entrevistados. Eu entendi que eles estavam indo conversar com as pessoas lá no local onde essas pessoas moram, onde essas pessoas se sentem confortáveis, porém o filme perde identidade com isso e parece um pouco amador. Por que não trazer para um fundo preto ou um fundo azul, já que a gente está falando das três coisas magníficas aqui, tratar ali dentro de um cenário bacaninha. Não entendi por que não utilizar isso. Poderia dar um pouco mais de identidade ao filme. E os personagens são mal utilizados, pois vários deles e vários personagens que estavam com a linha de pensamento relevante para ser trabalhado durante todo o filme, como por exemplo o poeta Braulio Bessa, esses personagens vão sendo esquecidos ao longo do filme. E aí eu não sei qual é a conclusão da história de alguns, qual é o meio da história de outros, talvez a redução de personagens e tratado um recorte mais interessante ali, um recorte menor, poderia ter resolvido isso. Se trouxe tanto a ideia do gol do Cassiano, por que não transformar isso no filme em si? Em vez de chamar o filme que conta a história dos 100 anos do Fortaleza, o gol mais importante dos 100 anos? Eu não acho, mas aparentemente os produtores acharam que o gol do Cassiano, é o gol mais importante dentro de uma história de 100 anos. Definitivamente não é. Existe muito mais Fortaleza do que esse documentário mostrou. Porém, serve aí para quem não é tão inteirado sobre a história de Fortaleza entender uma coisa ou outra, começar a estudar sobre a origem do time, sobre também essa ideia da fundação, até chegar aos dias de hoje, com Rogério Ceni e tudo mais. Como torcedor, gostaria de ser melhor representado. Acho que o videoclipe ali no final, para enaltecer a torcida, é muito pouco pelo que a gente faz por esse time. É muito pouco. É isso. Comenta aqui embaixo, me diz aí o que é que você acha de Meu Tricolor de Aço. Desculpa a camisa, torcedores do Ceará, eu entendo a chateação de vocês, mas cada um com sua paixão e no fim todos apaixonados pelo cinema. Se gostou do vídeo já sabe, joinha, se não, dislike. Um beijo em todos, até a próxima e tchau.